BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Na visão de Michael Hammer, autor no campo da reengenharia de processos, ter processos bem definidos é essencial para o sucesso organizacional. Ele argumenta que processos claros e bem estruturados permitem que as empresas sejam mais eficientes, ágeis e capazes de responder rapidamente às mudanças no mercado. Hammer afirma que processos bem definidos não só melhoram a eficiência operacional, mas também ajudam a alinhar as atividades da empresa com os seus objetivos estratégicos. Este é o tema do nosso episódio de hoje, no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com o Sérgio Henrique Fernandes, consultor independente, com quem tive o prazer de ter aula de gestão de projetos lá no MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e seja muito bem-vindo. Obrigado por topar o nosso convite, viu? Imagina, muito bom dia a você, Gabriel, muito bom dia a todo o seu público, né? E agradeço demais o convite, para mim é uma satisfação, assim, enorme, né, em poder contribuir. Eu vejo que esse trabalho seu é um trabalho muito diferenciado, muito bacana, né, no qual você entrevista, né, diversos profissionais com diversos tipos de conhecimento, diversas matizes diferentes de empresa e trabalho. Isso enriquece muito essa pluralidade de conhecimento e só tem, né, a desenvolver os nossos projetos, as nossas empresas, os nossos negócios e, consequentemente, o nosso país, né, vamos dizer assim, né, num pensamento mais macro, né, mas a satisfação é toda a minha. Sérgio, muito obrigado, fiquei até sem graça aqui, muito obrigado mesmo, viu, Sérgio? Sérgio, eu queria saber se você podia contar um pouco da sua trajetória e como que você chegou na área de gestão de projetos. Opa, maravilha, Gabriel, uma ótima pergunta. Como hoje a gente vai falar bastante de processo, né, que tem muito a ver com o quê? Com o esforço, a tarefa, a atividade, né, alinhada à entrega, né? Então, toda vez que a gente fala em gestão de projeto, a gente está falando antes de tudo, de processos, porque o projeto ele não é entregue se não tiver processos, né? E dentro da corporação, a corporação ela não entrega valor se ela não tiver processo bem definido, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, né? Como que eu começo a ter o primeiro contato, vamos dizer assim, com o processo? Olha só que curioso, né? Se a gente for fazer uma recordação bem assim, estamos falando dos idos de 1996. Muita gente em 96 talvez não tenha nascido, mas estamos falando de 1996 agora. Então, em 1996, eu estava trabalhando, né, numa empresa familiar, que é na época pertencente ao meu avô, né, uma empresa de publicidade e publicidade volante, né, isso no interior do estado de São Paulo. Ali eu fui ter o contato com uma empresa sem processo. Sem processo definido. Nossa. Exatamente, sem processo definido. O que era isso? Eu fui, logo no começo, eu já fui pensando, olha, a gente precisa fazer um processo de uma escala de motoristas para ter uma alocação de quem vai fazer qual tipo de propaganda volante, qual tipo de som, qual tipo de música, quanto que dura cada tipo de propaganda, qual o trajeto, né, ter um processo de estabelecimento de um roteiro prévio, né, de um cronograma de atividade semanal definido. Aí eu lembro do meu avô, não, nada disso, eu vou encaixando aqui da minha cabeça. Então ali eu fui ter uma lição, né, uma lição atrás, né, que Deus o tenha, o meu avô, né, vamos dizer assim, mas ali eu fui ter uma lição do que, assim, o que é completamente, assim, insano quando a gente está falando de empresa sem tipo de processo. Obviamente que a empresa, né, naquela época não teve resultados satisfatórios, né. E aí, Gabriel, é aquela história, né, os incomodados que se mudem, não é não? Concorda? Quem está incomodado, né, isso já reza a tradição. Eu não lembro agora o autor da frase ou da expressão, os incomodados que se mudem, mas o fato que ela tem seu tom de realidade, né. Então, já que eu estava incomodado, falei, poxa, deixa eu, né, correr atrás. Aí eu fui estudar, tal. Acabei
passando num concurso público, né, numa organização militar, né, poder público, e lá eu fui me deparar com uma organização, sim, riquíssima em processo. Riquíssima em processo. Processos muito bem definidos, só que aí tem um ponto, né? Aí tem um ponto. Tudo assim, tudo é um equilíbrio, né? Que a gente fala, né? Um equilíbrio dependendo da nossa ótica, né? Então, nessa organização tinha processo para para que você se armar, processo para você montar uma guarda, processo para montar um acampamento, processo para recrutamento, processo para seleção, tinha processo para tudo, procedimento para formatura, procedimento para recepção de pessoas, né? Então tinha processo, procedimento para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E muita formalidade demais, né? Muito processo, uma exacerbação de formalidade, o que acabava promovendo o quê? Uns processos elaborados pelo topo, quase nunca a participação, né, da base da pirâmide, sempre o topo da pirâmide, quase nunca a participação da base. Então promove assim, né, dependendo da base, quando é uma base meio assim que nem eu que gosto de participar e não está podendo opinar, então fica meio chateadinho, né? Fica meio magoadinho, Imagino. né? Então eu também não ia gostar, não. Também não ia gostar, não. Aí os processos tornam-se muito engessados. Isso é um perigo também, tá? Que a gente vai abordar mais à frente aí durante, né? Muito provavelmente você deva me questionar alguma coisa nesse sentido. Então, mais à frente, a hora que a gente for abordar, eu vou falar sobre esse cuidado também, que assim, processo bem definido é muito legal, mas desde que o processo bem definido seja bem definido em conjunto com todos os stakeholders que são afetados por esse processo, ou por estes processos, ok? Agora, quando o processo é definido só por vamos supor assim, só pelo topo da pirâmide, e que às vezes não tem nenhum tipo de execução no processo, e ainda por cima engessa o processo, aí nós temos um problema sério. É o que aconteceu nessa organização, que eu fiquei até 2009, olha só, bastante tempo, até 2009, e eu pensei assim, olha, não é para mim. Aí eu fui atrás, né, de uma outra empresa, fui trabalhar numa empresa, uma das maiores e mais qualitativas do mercado à época, no final de 2009, começo de 2010, né, um grande operador logístico. Então lá eu fui assumir a área comercial para uma região aqui do país, e nessa ocasião, Gabriel, eu tive muito contato com processos bem definidos, que foi o divisor de águas. Porque o que acontece? Quando você tem um script com processos bem definidos, a chance de imprevisibilidade, né, de dar alguma coisa errada, ela diminui. Então há uma mitigação de risco. E mesmo que venha acontecer algum risco não previsto, você tem alguns outros processos de contorno, processos de contingenciamento. Aí eu fui ter um contato legal com o projeto principalmente, né? Porque a gente está falando de aberturas de centros de distribuição, né? Terceirização, outsourcing de transporte, então a gente está falando de algo bastante assim, que demanda muito projeto, né? E, consequentemente, os processos que são as bases, né? São os esforços para entregar projeto. Professor, só uma coisa que eu lembrei das suas aulas, de você falando, sempre tem um valor reservado para se não der certo alguma Se não coisa, der você certo pegou. alguma coisa, se alguma coisa sair fora do script, Você a tem um gente precisa dinheirinho ter uma guardado. reserva. É isso mesmo. Exatamente. Desculpa, mas é É isso um aí. processo, isso é um processo. É o processo do quê? O processo de elaborar uma reserva de contingência. Legal, né? E daí eu parto, vou para uma multinacional, eu vou para um operador depois de menor porte, né? Mas aí eu vou com um cargo de direção, e lá eu tive, né, por ser direção, né? Na parte de direção geral, eu tive muito contato, né, com o processo, porque daí você tem processos de várias áreas, né? Aí depois disso eu assumo o PMO corporativo de uma grande multinacional alemã, né? Aí depois disso eu começo a atuar também numa startup, né? Na parte de gestão da logística, né? O software para gestão de logística, que é o apelo muito grande de tecnologia disruptiva para a logística 4.0, né? Que é como se fosse um braço, né? De auxílio à indústria 4.0, vamos por assim, né? Alta tecnologia, né, de gestão. E ali, obviamente, que os processos, né, são todo um diferencial, né? Então, assim, processos e projetos junto, né? Então, fazendo e hoje, né, como consultor independente, né? Então, assim, fazendo um resumo geral, essa é a minha história.
né, que eu tive aí com contato com o processo. E o resumo que eu tenho para você é o seguinte: toda vez que eu experimentei, seja na empresa Alpha, na Bravo, na Charlie ou na Delta, qualquer uma delas, que eu experimentei a situação dos processos não estarem bem definidos, o que eu enfrentei? Retrabalho, aumento de custo, estresse entre as pessoas, que não é o estresse saudável, entenda bem, né? É legal deixar isso para o público, né? Entenderem bem que não é o estresse saudável esse. Existem dois tipos de estresse, né? O estresse que motiva, né? O estresse que nos impulsiona, e tem o estresse que é aquele estresse que gera os conflitos pessoais. Aí não é legal, né? Tem um profissional que eu tenho grande admiração, que é o Eric Santos, e ele sempre fala para mim: Gabriel, eu confio nos processos. E funcionam, né? Porque ele sempre fala isso: Gabriel, os processos funcionam, então aí por um motivo. Obviamente que a gente não está falando do só ter processo, porque senão fica algo vira burocracia, né? Que é Se o for muito processo não. engessado ainda, esse é um Exato, problema sério. que é o que você presenciou. E, Sérgio, eu queria agora, né, vamos entrar no tema, quer dizer, já entrou no tema, obviamente, mas eu queria saber o que significa ter processos bem definidos em uma organização e como que eles podem contribuir para isso, para que a organização funcione de fato. Você já contou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse, por favor. Opa, vamos lá. O que significa ter processos bem definidos? Significa que é uma organização em que todos, em grande parte, sabem como, o que e quando fazer. Viram que legal? Ó, em geral, sabe o que, como e quando fazer. Olha que legal, né? Porque processos está ali. De novo, processos, tarefas, esforços, atividades. Então, quando tudo isso está desenhado num fluxo, né, vamos dizer assim, um fluxograma, isso está desenhado, e isso foi elaborado em conjunto por todos que são impactados, ou seja, todos os stakeholders, chamados também de partes interessadas, que são impactados, esse desenho desse macrofluxo dos processos elaborado em conjunto, então, em geral, todos sabem o que tem que ser feito. Então, há um ganho de produtividade muito grande. Isso, né, isso é um diferencial, né, competitivo gigantesco. Por quê? Porque quando a gente fala do que diferencia grandes organizações, a organização Alpha ela é melhor que a Bravo porque ela tem mais hardware, mais software, mais tecnologia, tem mais dinheiro, tem mais maquinário, tem mais infraestrutura. Tá, mas todo esse maquinário, essa infraestrutura, esse dinheiro, essa tecnologia, nada disso funcionará se não tiver um processo bem definido de como operacionalizar tudo isso, né? Não é? Faz sentido para ti, Gabriel? Não é? Nada disso, Total, nada disso funcionará, né? Isso, a máquina não vai sozinha se movimentar se não tiver um processo do que envolve a parte de ligação, parametrização da máquina, setup, tudo mais. Não, né? Se não tiver um processo definido desse, ela não vai, né? Ela não vai rodar. Eu costumo fazer até uma analogia bem simplista, né, para o pessoal, para brincar com a turma, que vamos imaginar um barco, barco não, vamos pegar um negócio mais chique aqui, já que nós estamos numa manhã, né, gloriosa hoje, do dia 10 de setembro de 2024, não, uma manhã de sol. Então vamos colocar aqui o seguinte, vamos pensar num Ilha Bela, né, Ilha Bela, um lugar gostoso aqui no estado de São Paulo. Gostei, Vamos pensar numa lancha. longo. Só tirar os borrachudos lá. Mas vamos pensar ali na Ilha Bela, numa lancha. Uma lancha. Cara, se não tiver o processo de contratação do capitão, que seria ali o condutor dessa lancha, essa lancha vai sair do cais? Ali? Aí você para pensar o seguinte: se eu não tiver o processo bem definido de ter colocado um leme na lancha, ter colocado o motor na lancha, de eu ter colocado o equipamento de meteorologia na lancha, o equipamento de monitoração né, eu acho que deve ter alguma coisa deixa eu tentar lembrar o nome, aquele que funciona através do eco, sonar, veio, né, equipamento de sonar, né, e se eu não tenho todo um processo de definição de quem vai servir a alimentação durante o passeio, de quem está responsável pelos suprimentos. Já passou, Gabriel? Para pensar se não tiver nada disso bem definido. Essa lancha sai. Se sair, não tem direção.
Se sair, não sabe se tem combustível. Se sair, não sabe se tem alimento. Se sair, não sabe quem serve. Se sair, não sabe quem pilota. Cara, é um caos. Não é? Se não tiver É tudo caos bem mesmo. definitinho, é o caos, cara. Essa lancha vai parar. Essa lancha vai sair de Ilhabela, ela vai parar lá em Itapema, Santa Catarina. E se tiver Eu combustível para lembrei, chegar. eu Ou ela lembrei vai, de um. aí que tá, né? Não tem leme, não tem nada, a maré vai empurrando ela. A gente pode até ver, teve uma vez um coaching que ele quis levar o pessoal para as montanhas. Ah, E, tá. e aí eu acredito que ele não tenha feito nenhum processo, Não, porque se eu tivesse acredito que não fez feito, o processo de contratado as pessoas planejamento e certas, teria dado certo. gerenciamento. É verdade, é verdade, é verdade. Esse aí foi fogo. Mas você vê como que é sério, como que é certo isso. E é verdade, meu amigo. Se os processos, de novo, se eu não tenho o processo bem definido, cada um faz do seu jeito. Aí não tem padrão. Aí quando não tem padrão, desculpa o termo que eu estou usando, até simplista para o teu público, tá? Quando Não, não tem imagina, padrão, quanto tem mais simples, melhor. bagunça. Quando não tem padrão, tem bagunça. Tem, como diz no interior do estado, né, que eu sou do interior, tem um auê. É um auê total. Sérgio, é muito bacana. É engraçado como quando a gente entrevista algum professor, eu vou lembrando das aulas aqui, tem tantas coisas que eu tenho o roteiro aqui, eu já estou indo. Você vai contando as coisas, eu vou lembrando exatamente das suas aulas que foram muito boas lá na GV. E Que você e bacana. toda a equipe, assim, isso é uma coisa que eu aprendi no curso, que é a importância dos processos. Eu era alguém sem processos antes do MBA. Eu não sabia definir bem. Eu sabia mais ou menos, mas não era O que tão tinha que bem ser estruturado. feito, em quais etapas, né? Exato. Em, E isso até me ajuda para quando eu vou passar alguma coisa para alguém, para explicar alguma coisa, facilita muito. Eu queria saber por favor. como processos claros podem contribuir para a eficiência organizacional, que é um pouco do que a gente já falou aqui, mas eu queria que você, de novo, reforçasse isso para a gente. Como que. Que os processos podem colaborar, né, para a Isso. eficiência operacional. Bom, primeiro de tudo, olha só que legal isso. Né, eu sempre gosto de, né, assim, muitas pessoas às vezes falam que eu sou duro, né, na consideração. Não é que é duro na consideração. Eu prefiro primeiro já dar um impacto para logo de cara já assustar. Primeira contribuição é evitar. Evitar o quê? Evitar o risco desnecessário de desperdício de dinheiro e de tempo e de energia das pessoas. De cara. Então, de cara, eu já bato forte nesses pontos aí. Então, evitar de cara riscos desnecessários. Olha que eu estou colocando desnecessário. Por quê? Porque se tivesse o processo bem definido, né, é para mitigar esse risco, né? De quê? Desperdício de dinheiro, de esforço, né, de tempo, de energia das pessoas, né? Então, essa é a primeira contribuição, né? E fora isso, o que que acontece? Fora isso, quando é uma empresa, né, uma organização, uma área, vamos dizer assim, dentro de uma organização, uma empresa dentro de um grupo, né, um grupo todo empresarial, quando tem a cultura, né, de ter isso, o estabelecimento de processos com uma definição clara, que são processos com clareza, a própria palavra diz, há uma transparência maior no que tem que ser feito, a comunicação flui melhor, concorda? Olha, comunicação é um ponto extremamente crítico, né? Extremamente crítico dentro das organizações. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando o quê? Olha, quais os assuntos que serão abordados, em quais meios de comunicação, quem falará o que com quem, quando, como. Não, não é? Então, olha só que interessante, quando tudo isso que eu acabei de falar agora está fluindo, né? Está fluindo de uma maneira sem interrupções, né? De uma maneira execuível, factível e desejável, vamos por assim, poxa, aí nós realmente estamos tendo uma contribuição, né, realmente eficaz e evidente do que o quanto o processo bem definido ajuda, né, a corporação ou a área ou o grupo e afim, né. Mas não só aí, eu não paro por aí, eu vou mais além. Quando a gente percebe que uma das maiores contribuições também é o aumento da percepção de qualidade por parte dos stakeholders internos e externos. Sérgio, eu não entendi direito aqui, meu público achou que ficou um pouco teórico. Então vamos para a prática, vamos aprofundar um Boa. pouco mais na prática. Vamos imaginar uma fábrica, tudo bem? Uma fábrica. Claro. Vamos supor que essa fábrica,
Gabriel, ela tem um processo bem definido de entrada de matéria-prima, tá? Então a matéria-prima ela chega na doca 1, ó, doca, né, onde encosta o caminhão, chega na doca 1, na doca 2, na doca 3 e na doca 4. Então já é sabido que da doca 1 até a doca 4 é a chegada de matéria-prima. Então não vai encostar na doca 1 até a 4 algum carro que vai fazer expedição, porque vai ter confusão, vai ter perda de tempo. Então o processo está bem definido, não está? Chegada na doca 1, doca 2, doca 3, doca 4, vai chegar os caminhões de matéria-prima. Ali será feita a descarga, o recebimento e a conferência. Essa matéria-prima tem o processo de levá-la até um armazém intermediário, para depois ter o abastecimento de linha, do abastecimento de linha, transformação dessa matéria-prima em produto acabado, o outbound, que é a saída dessa matéria-prima transformada em produto acabado, que daí já é o produto propriamente dito, um armazém intermediário 2, que é o armazém de expedição, e depois vai ter o processo, né, de separação dos itens, que será feito um picking, né, que é um chamado de picking, desses itens, que serão alocados na doca 5, olha agora, hein, doca 5, 6, 7, 8, que são as docas de expedição. Então, olha, de um lado do armazém aqui está bem definido a entrada, desse outro aqui, ó, ao contrário, a saída. Então não tem como errar. O fluxo é um fluxo único e contínuo. Então o que isso gera? Gera percepção qualitativa dos stakeholders internos, porque eles conseguem enxergar o trabalho deles dando fruto e dando vazão a uma velocidade constante e admissível e execuível. E o cliente? Qual o sentimento do cliente? Olha, naquela empresa eu faço um pedido, os camaradas, em cada 10 pedidos que eu faço, pelo menos 9 eles atendem dentro do prazo e dentro do que eu pedi. Então, eles têm pelo menos uma acuracidade, que a gente chama, né, na área de supply chain. Eles têm uma acuracidade de 90%. Ó, beleza. Eles têm uma acuracidade de 95%, 98%, 99,9%. 100 é difícil às vezes, né? 100% é quase impossível às vezes. Então, tem 99, 99,8%, 99,7%, né? Tem essa acuracidade. Então, o que o cliente tem? Uma percepção qualitativa, né? Ele sente a qualidade. Olha que bacana, né? É demais, Sérgio. Só fazendo um paralelo, então no direito a gente poderia pensar, digamos que um cliente vai lá, ele entra em contato pelo @contato de um escritório X. De um escritório X. Ele traz ele traz o problema dele, daí ele fala, olha, comprei um imóvel aqui, tá dando problema. Então quem recebeu já sabe para que área que vai. Então, provavelmente já sabe qual área que vai dentro do escritório, né? É feita a abertura do processo desse cliente, né? Então é um cliente que foi, de certa forma, vamos supor, foi captado, né? Foi captado, adentrou ao escritório, né? Ali dentro tem uma pessoa certa que dará o atendimento, ou um software, né? A gente pode pensar no seguinte, ou é um software, né, de RPA, que é o nome, né? Uma automação, uma unidade de resposta audível, chamado URA, né? URA, né? Uma URA ali, com uma inteligência artificial que possa conversar com o cliente, extrair o máximo de informação a respeito dessa dor desse cliente, isso traduzirá num documento, esse documento irá para a pessoa, agora sim, para a pessoa responsável dentro do escritório de advocacia, esse escritório de advocacia irá ali abrir o processo, o processo, e já terá designado um processo dizendo qual que é o script, o road, né? Como se fosse o roadmap, né, do que tem que ser feito, né? Como se fosse ali um cronograma, vamos falar assim em português mais claro, mais simples. Um cronograma do que tem que ser feito. Quais as áreas dentro do escritório que terão que tomar partido, terão que se integrarem, terão que comunicar com o cliente, quais são os prazos, para não perder os prazos das petições, né? E que essas petições, porque se perder algum prazo de petição, não consegue dar entrada no fórum, né? No fórum, e isso acaba não dando vazão no processo e o cliente acaba perdendo, e se ele perde por falha na não monitoramento do prazo do processo dele, eu acho que ele vai ficar bem bravo com o escritório. Eu acredito que ele não vai ficar muito satisfeito com o escritório, não. Além disso, é muito bacana, porque a gente pode... Eu acho isso lindo, sinceramente, os processos, depois que eu aprendi. Às vezes, quando você está ali muito no operacional, às vezes cansa, mas quando você está desenvolvendo e vendo toda a lógica daquilo e como isso vai gerar valor tanto para o cliente quanto para os colaboradores, é algo maravilhoso e dá uma calma, né? Porque você não está perdido ali, você não está no caos, você está organizado.
Então isso dá uma tranquilização, por isso que é importante definir bem os processos. Já vi um amigo meu, estava conversando com ele, tem escritório, eu falei, como que funciona aí os processos dentro do seu escritório? Ele falou, o cliente vem, a gente atende ele, beleza. Eu falei, não, mas como que é o passo a passo? Não, a gente não tem, cada um faz de um jeito. Cada um que pega o telefone e atendeu, por exemplo, vai fazer do seu jeito. Tipo, não tem bem definido. Então, mas é muito comum isso, porque... Desculpa te interromper, mas a chance é gigantesca de ter desencontro de informação. E acontece. Falta de alinhamento. Pensa que a gente tem 110 mil escritórios hoje no Brasil, né? 110 mil escritórios já. Isso. Esses escritórios são associados, né? Geralmente, né? Geralmente são escritórios que geralmente tem mais de um sócio. Ou pode ser escritório geralmente autônomo, pode ser que tenha um só advogado, também pode ser. Mas são 110 mil. Então você imagina. São poucos que têm uma profissionalização assim, né, do sistema. Se a gente for pegar, a maioria não tem. Então, isso, pelo menos para mim, o que você está mostrando aqui é que é possível você fazer de uma maneira simples. Então, eu acho muito legal para quem está ouvindo. Com certeza, porque esse ponto que eu te passei, né, na própria captação e recepção de quando está entrando um novo cliente com uma demanda, seja essa demanda civil, criminal, né, civil, criminal, ou, né, ou afins, né, da área jurídica, né? Então, assim, essa recepção dessa chegada não precisa nem, às vezes, ser feito por um ser humano. Isso pode ser feito por uma inteligência artificial ali, né? E hoje, né, mais do que nunca, cresce de importância, né, até para o teu público entender e pensar o seguinte, olha, não dá para a gente lutar contra a inteligência artificial. Não dá para, tipo, ser resistente. Isso para mim não serve. Isso para o nosso escritório não se aplica. Se aplica sim, corram atrás. Não deixa passar o tempo, não. Vai atrás disso, né? Que são soluções digitais de inteligência artificial que tratam, inicialmente, né, todo o problema que esse cliente está ali trazendo. Ele tem... Obviamente que ele já tem o processo dentro dele desenhado, porque há um algoritmo que foi escrito ali, desenhado, ele vai fazer toda essa triagem inicial e vai passar para os responsáveis certo dentro do escritório. Escritórios de grande porte, de mais de 200, 300, 400 pessoas trabalhando, né? A gente tem, né, N exemplos, né, de escritórios aí na Grande São Paulo, né? Tem bastante. Com a Demarest, né? Igual você falou, Demarest, a Wilson, né? Nelson Williams, né? Nelson Williams, a ASBZ, né? Se eu não me engano, a ASBZ, eu até no passado prestei consultoria para eles, a ASBZ, Matos Filho, né? Então tem um monte, né? A gente está falando aqui uma série de escritórios que são escritórios de grande porte, né? Então, assim, são escritórios que a gente está falando de 400, 500 pessoas, né? Se não mais, né? A depender, né? Não é só uma localização física, são várias, né? Unidades. São empresas, né? São várias unidades, né? Espalhadas, né? De atendimento, não só dentro da cidade de São Paulo, às vezes está fora do Brasil, né? Está fora do Brasil. Sim. Então, se a gente não tiver um processo bem definido, primeiro, olha só, primeiro processo bem definido, manual, depois a automatização disso com uma IA, né, com uma ferramenta, porque senão automatizar bagunça vai ser a automatização da zoeira, aí não vale. Então, primeiro processo bem definido manual e a automatização, colocando a automação, poxa, vocês vão ver o que é ganho de qualidade de tempo. Isso é sensacional. Isso eu acho que leva para um ponto, porque você falou da importância dos escritórios estarem atentos, né, às mudanças. O que acontece? Elas não acontecem do nada, né? Por exemplo, se a gente pegar a pandemia, beleza, aconteceu. Mas, putz, já não tinham sinais de que poderia acontecer uma grande mudança, que você tinha que estar preparado aqui? Por exemplo, a digitalização, só acelerou. Tinha. Gabriel, isso tanto é verdade que eu me recordo bem. Quer ver, olha, eu vou falar para você o ano, que eu sou bem, você deve estar percebendo que eu sou bem preciosista com ano e data, né? Olha, o ano 2018, não é tanto tempo atrás, né? Estamos falando aí de 6 anos atrás. 2018, eu me recordo do CEO da empresa que eu trabalhava à época, né? Lá responsável pelo PMO corporativo, eu nunca me esqueço, né? De eu falar que precisava fazer uma reunião com ele, assim, assado. Ele virou para mim e falou assim, mas eu preciso estar ao vivo e a cores? Eu falei assim, a reunião tem que ser feita entre a gente.
Aí eu nunca esqueço dele falar, não, faz o seguinte, me manda pelo Teams. Olha só, lá atrás, Teams, eu acho, ou era o Teams ou era o Meet, não lembro agora, eu acho que era o Teams mesmo. Me manda pelo Teams, tal, um link, tal, a gente faz remoto. Eu falei, tá bom. Tinha reuniões remotas, principalmente com quem estava, sabe, geralmente era muito comum nas empresas fazer essas reuniões virtuais, né, online, né, visto a matriz lá nos Estados Unidos, a matriz lá em Hannover, na Alemanha, a matriz lá em Düsseldorf, né? Aí tudo bem, né? Lá em Qingdao, na China, né? Mas agora aqui internamente, dentro do mesmo site, porra, meu amigo, era raríssimo você falar de uma reunião assim online, né? Dentro do mesmo site. Dentro da mesma empresa, tudo bem, às vezes você tem uma matriz que fica em São Paulo e você tem uma filial que fica em Santa Catarina. Ok, é normal. Mas dentro do mesmo site, da mesma empresa, era mais raro. E eu lembro de falar, me manda aí para um link, eu não preciso sair nem da minha mesa, você não tem que sair da tua mesa, a gente se fala. E aí vai totalmente ao encontro do que você acabou de me falar, porque realmente, olha, esse CEO já estava enxergando alguma coisa lá. Aí veio a Não, pandemia, total. isso acelerou. Aí acelerou Não, tudo e de isso vez. mostra a importância também que eu estava pensando dos processos de, por exemplo, a gente pensa as empresas que tinham processos bem definidos na pandemia, facilitou muito adaptar, né? Mas Porque saíram sabiam. muito na frente, meu amigo, saíram muito na frente. Porque aquelas empresas que tinham processo definido de planos de contingência para algum tipo de catástrofe, existe empresa que tem essa mentalidade. Pode citar nome ou não? Pode? BASF. Pode sim, fica à A vontade, sim. BASF. A BASF é alemã. A BASF, na época, uma grande cliente da nossa empresa, né? A época, a BASF. A BASF, ela tem uma. Dentro do cômputo de planejamento geral, né? Do planejamento estratégico, financeiro, orçamentário, planejamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Planejamento sustentável, né? Da Green Supply Chain, que engloba a logística reversa, a economia circular, né? Que a BASF é muito conhecida por isso também. Tem também seus planejamentos de contingenciamento, né? A exemplo de grandes mineradoras, algumas contingenciamento, planejamento de contingenciamento de tragédias, né? Catástrofe, né? E não podemos, né? De maneira alguma, não dizer e afirmar que o que aconteceu ali em março, né? Quando foi decretado pandemia, se eu não estiver falando nenhuma besteira, deve ser Sim, sim. na segunda quinzena de março de 2020, né, quando é decretado oficialmente pelo Brasil como estado de pandemia, né? Isso foi um cisne negro, né, que é o nome que é dado no mercado, né? Sim, sim. É uma grande catástrofe ali, uma grande ruptura, vamos dizer dessa forma. E, obviamente, as empresas, como eu citei a BASF, quando acontece isso, eu lembro que no momento ela falou, olha, nós já estamos preparados assim, 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 assado, qual que é o teu plano de contingenciamento? Desse jeito para nós. Aí nós tivemos que pegar e fazer toda uma apresentação, né? Sim. Veja, sofremos um pouquinho mais, mas conseguimos apresentar um plano que foi aceito pela BASF, porque um grande fornecedor dela. Então imagine que a BASF, no planejamento macro dela, né? Então ela tem dentro desse planejamento, que é uma série de processos, né? Nesse processo macro de planejamento dela, ela está vislumbrando os clientes, obviamente, o mercado e os fornecedores, né? E nós na cadeia de fornecimento, né? Então ela viu ali e falou, opa, pera lá, eu tenho que me preocupar com esses caras aqui. E aí a gente deu uma raladinha, mas conseguiu se adequar. Mas agora outras empresas por aí afora quebraram, foram a pique, Rafael. Ô, Gabriel, Sim. foram a pique. Não, e isso é importante que eu penso nos escritórios. Os escritórios hoje são muito, é o que a gente fala que é personalíssimo, né? Focado na figura do sócio ou da sócia. E eu falo, pessoal, às vezes quando estou conversando, eu falo, e se você morreu, o que vai acontecer? A pessoa fica, o Exatamente. quê? Como assim? Sabe? Tipo, falei, não, Vai como que acontecer sua com família todos vai ser nós, né? atendida? Sua família vai ser atendida, para quem que vão os clientes? O que que vai Isso, acontecer? quem vai cuidar, quem fala o que E, com quem. se a figura está no sócio, você tem que ter um plano de. O Isso que pessoal tem que você saber como falou, conseguir. Gabriel, eu vou pegar uma carona agora na tua fala, que foi um negócio assim extremamente crítico que você acabou de falar, mas de uma criticidade absurda. Vamos pegar um exemplo triste que aconteceu agora, dia 9 de agosto. O que aconteceu dia 9 de agosto de 2024? Caiu o voo da Voipes
né? Então, para quem acompanhou aquele voo da Voipes, né, um ATR, né, 72, né, ele voando de, se eu não me engano, Maringá com destino a Guarulhos, né? Então, ali, quando estava sobrevoando por Vinhedo, né, teve um problema que ainda está em investigação pelo CENIPA, mas dados preliminares já apontam que foi uma falha no processo de degelo, né, na parte de tirar o gelo da asa, né, e outras partes do avião, vamos dizer assim. Eu não sou técnico, tá? Então, o público aí que vier assistir, me perdoe aí se eu estiver falando alguma coisa que está um pouco fora. Eu não sou técnico aeronáutica, tá? Da parte aeronáutica. Mas, assim, dados preliminares, ainda não foi dado o relatório final, apontam isso, né? Falha nesses tipos de processo. Ok. Mas vamos pensar, assim, no ponto mais crítico. Vamos pensar num escritório, ok? Num escritório de advocacia de pequeno porte. Imagina que 4 sócios estivessem nesse mesmo voo. E os 4 sócios são os principais que tocam. Obviamente que vai ter o assistente administrativo ali, o analista, tá? Tem mais um coordenador, mais umas 2 meninas, mais um estagiário. Mas a cabeça central da direção são os 4 associados. Esses 4 estão no mesmo voo. Tá imaginando? Muito provavelmente, de novo, eu não tenho bola de cristal, eu não, né, nós não temos bola de cristal e nem a clarividência para poder falar alguma coisa, mas muito provavelmente vai junto vai ser enterrado junto, não é? O escritório. Não, total. E se eu salvo engano, se eu não estiver falando nenhuma besteira, eu acredito que teve dentro desse mesmo voo, parece que teve 8 ou 9 pessoas de uma mesma empresa com o mesmo tipo de estudo que morreu tudo junto. Olha o impacto para a organização. Então, o que é isso? O que eu considero como isso, né? É uma falha na definição de processos de prevenção a riscos e acidente, não é? Porque vamos supor, Gabriel, você tem uma empresa e é você mais 2 sócios. Cara, não vai voar vocês 3 juntos no mesmo voo. Tô sendo exagerado? Não, Não tá. Tem esses não. cuidados para tomar, sim. Olha, para você ter ideia, eu acho bacana isso, porque eu lembro de uma empresa que eu passei, de 2 sócios irmãos, eles nunca iam no mesmo carro e nunca iam no mesmo avião. Sempre um vai primeiro, o outro vai depois. Para quê? Para não dar ruptura. Porque se acontece, né, e nós estamos sujeitos a fatalidades. Se acontece tal coisa, e aí, como fica a continuidade, a sustentabilidade, né, a perenidade, vamos dizer assim, do negócio? Ela para, né? Total. Não, e principalmente se a gente pensar os negócios, tem muita relação com as pessoas, né? A pessoa tem uma paixão por aquilo, quer que o negócio permaneça, né? E é Uhum, uma forma de dar continuidade ao legado da pessoa, né? Então é sim. importante ter esses cuidados. Sérgio, E é são muito os processos pré-definidos, né? total. Qual que é o procedimento que a gente tem em relação à viagem de altos executivos? Olha, 2 em cada voo, 3 em cada voo, hotel para tal, mas é um processo, é um procedimento já bem, né, específico, bem desenhado, bem definido. Não, tranquilo. E tem, tipo, muito, eu acho muito interessante isso, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, às vezes quando eu tô com receio de alguma coisa, eu sigo o processo. O processo vai me Uhum. dar tranquilidade de eu não me perder. Isso De você não vai se desde o perder. processo de script, de discurso, né? A galera, putz, deu um branco, e agora? Tem o seu discurso ali, tá escrito, tem um Está processo que você escrito, teve já tem um exatamente para que isso procedimento. aconteça. Eu sempre brinco que eu tenho as minhas planilhas, eu tenho tudo planilhado. O que eu faço? Todo dia, gasto tempo com isso, tempo com isso, tempo com isso, sempre brinco. Se eu sofrer um acidente, esqueci tudo que eu fiz ontem, beleza, vai estar na minha planilha que eu sei, Vai estar vai estar registrado. registrado e dá para saber o que eu Que fiz. bacana, que Então, bacana. para mim é sempre isso, muita importância, né? Tipo, uma chefe minha que me explicava isso. Ela falou, Gabriel, se você não tem como ter certeza de tudo que você faz. A planilha, o controle, os processos, é uma maneira de você te dar segurança quando você vai falar alguma coisa. Então, Uhum. é muito bacana isso que você traz, Sérgio. E, Sérgio, eu queria que você pudesse, se puder, dar uma dica para quem não implementou nenhum processo ainda, está pensando nisso, fala, putz, agora abriu a cabeça, não preciso implementar os meus processos. Por onde começar? Cara, por onde começar? Pelo básico. O que é o básico? O básico é o seguinte, olha, vamos imaginar um escritório pequeno, né? Tudo bem? Vamos pensar no escritório pequeno aí de advocacia que está começando, acabou de fechar uma parceria. Vamos supor, vou pôr nome fictício, tá? Aí, se de repente
alguns dos ouvintes, né, do público, poxa, mas é igual. Cara, isso é mera coincidência, né? Lembra? Igual nas novelas e filme. Isso é uma obra de ficção e qualquer nome é mera coincidência. Então, o que eu vou falar agora é mera coincidência, tá? Vamos supor que o Renato, né? O Renato Gabriel, vou pegar teu nome, e o meu também. O Renato Gabriel e o Sérgio, 3 advogados, resolvem se juntar, né? E resolvem, de maneira, né, associada, montar um escritório. E ali eles contratam uma moça para ficar no atendimento e mais uns 2 estagiários. Tudo bem? O que precisa ser feito logo de começo? Logo de começo, de cara, de começo, tem que sentar todo mundo junto e falar: olha, escuta aqui, nós precisamos desenhar como que a gente vai captar nossos clientes, como que a gente vai fazer nossa captação. É boca a boca, distribuição de cartão, é participação de algum evento, né? É network com outros escritórios propondo parcerias, mas isso tem que ser bem desenhado e definido e escrito como que vai ser esse passo a passo. Segundo, de todos nós que estamos aqui nessa mesa, a moça, mais os 2 estagiários, mais os 3 associados, 6 pessoas, quem é responsável por quê? Quem faz o quê? Gabriel cuida do quê? Sérgio cuida do quê? Né? É contencioso que chama? Contencioso? Não, depende, porque o Depende. contencioso a gente está falando de quando tem briga, Tem disputa. briga. Tem Ah, tá. bem simples, tá? Então daí vai pro contencioso, vai pra briga, litígio. Vai pro litígio. Ah, tá. Maravilha. Então, ó, quando vai pra briga, é o mais com o Sérgio, que é bom de briga. Já a parte mais administrativa é o Gabriel, aí o outro é o Renato, né? Então, gente, esse é começar do básico, né? O envolvimento das pessoas ali que estão nesse contexto, né? Desse escritório que está nascendo, ou que já nasceu, né? Eu não preciso só falar do que está nascendo, que já nasceu, mas eu preciso começar do básico, desde o comecinho, desde a entrada, como que esse cliente entra dentro do escritório, como que vem a demanda dele, como que eu registro essa demanda, como que eu trato essa demanda, como que eu dou feedback dessa demanda. Porque uma coisa é a demanda que entrou dentro do escritório, outra coisa é tratar a demanda que entrou e outra coisa é alimentar esse cliente que trouxe essa demanda para ele ir tendo o quê? Os feedbacks e atualização. Isso é um processo. É o processo de mantê-lo informado. Isso é importantíssimo, né? O que isso gera? Melhoria, né? Satisfação e o mais importante que eu penso para um escritório de advocacia. Eu estou imaginando da minha cabeça, tá? Fidelização. Eu quero imaginar que quando eu procuro um advogado, é como eu procuro meu médico. Eu não fico trocando de médico a todo momento, Gabriel. Eu não fico. Estou sendo sincero, tô falando por mim. E eu Não, é acredito isso que a maior mesmo. parte das pessoas pensam da mesma maneira. Se eu vou num oculista, só se ele cometer alguma barbárie muito grande, eu vou trocar por um outro. Senão, não, meu querido. Desculpa. Faz 10 anos que eu vou no mesmo oftalmo. Faz 10 anos que eu vou no mesmo oftalmo todo santo ano. Então eu não vou trocar. Eu no mesmo nutricionista, no mesmo cabeleireiro, no mesmo mecânico. Eu não vou trocar. Então o que é o advogado ali é um técnico fornecedor de serviço, né? Um técnico fornecedor de serviço. Então, assim, eu tenho que estabelecer com esse advogado um relacionamento de confiança mútua, né? Então, assim, se o escritório tem um processo bem definido, bem escrito, né, a respeito de como que ele dá esses follow-ups, né, esses feedbacks para o cliente, fala, olha, tal dia, tal, eu preciso de tal procuração, tal dia, tal data, eu preciso que você analise comigo, tal dia, tal data é nossa audiência, sabe? Se isso não tiver bem lastreado, né, bem escriturado, bem informado, comunicado, avisado, né, reforçado o aviso, olha lá, olha o que eu estou colocando, reforçado o aviso, porque eu sei, tem muito cliente por aí que você vai falar desse jeito, olha, nossa audiência é no dia 15 de setembro, tá? Então hoje é dia 10, daqui sim, né? 15 não, exagerei, dia 15 vai dar no final de semana, é isso? Nossa audiência hoje é dia 10, então dia 12 cai na quinta-feira, né? Uhum. Dia 12, quinta-feira, Ó, nossa audiência é no dia 12, hein? Dia 12 às 14 horas. Aí o cliente, ok, tô sabendo, vou estar lá. Cara, às vezes vale a pena você mandar uma mensagenzinha de WhatsApp para ele na manhã. Ó, é hoje, hein? Às 14.
A depender, é verdade. Ih, rapaz, me esqueci que era audiência hoje. Ainda vai desculpar, por que você não me avisou? Mas só avisei, foi mandado e-mail, tal, invite, tal, tal. Né? Então cria um processo mais, né, fechado, né, para esses alguns clientes que têm esse perfil. Aí que tá, criar um processo de perfil de cliente, criar um processo de segmentação de cliente, qual que é a tratativa que eu dou para cliente bronze, cliente prata, cliente ouro, é ou não é? Não é E bacana você isso? sabe que. Não, total, você pode colocar até a regra de cobrança, por exemplo. Você sabe que o cliente tem mais Exato. dificuldade em lembrar a data, e nem às vezes nem é por E mal a mesmo, regra ele de cobrança é esquece. o processo. Exato. E daí você vai lá e você sabe que aquele cliente não vai lembrar que, sei lá, dia 5 tem pagamento. Então, manda mensagem para ele no dia 5, fala, lembrando que hoje tem pagamento, conforme a gente combinou antes, que eu ia te avisar, te avisei, tá tudo bonitinho, você não tá sendo chato, você combinou. Não, você combinou, Então, combinou. é isso mesmo. Não, mas e esse ponto, Gabriel, é um ponto muito nevrálgico, né? Que, de novo, começar do básico, né? A dica de ouro que eu dou para quem não tem nada de, né? Quem hoje tem os processos na cabeça só, sabe, de cada um e cada um fazendo do seu jeito. A primeira coisa, Sim. para tudo, ops, chama freio de arrumação isso. Puxa o freio de arrumação, puxa o freio de... Lógico que não tô, né, no sentido figurado, nós não vamos parar o escritório, parar de trabalhar, não é isso. Sim, Mas sim. dá uma puxada ali e fala, opa, 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 vamos respirar aqui fundo. Vamos lá. Do momento da captação, do momento da abertura de processo, do momento do cuidado e da finalização pós-ação tramitada, vamos colocar desse jeito, né? Quais são as ações e as tarefas que cada um tem que fazer e como deve ser feito e comunicado. Então, isso tem que estar escrito, tá? Escreve, desenha isso. Ah, mas, professor Sérgio, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Contrata. Contrata um consultor no mercado, um consultor de desenho de processo. É Ele vai isso. sentar com você e com a tua equipe. Sabe quanto que isso vai lhe custar? A depender do consultor, a gente está falando de R$ 300 a hora. Isso vai te É isso. matar? Isso não vai te matar, gente. Isso não vai lhe matar. Não vai acabar com o teu escritório isso. Então, contrata ali o camarada por R$ 300 a hora, ele vai sentar com você, com a tua equipe, e vai desenhar com você o fluxo do trabalho, ok? Então, desenhou o fluxo do trabalho no papel, registrou isso. O passo 2 é seguir isso, entendeu? Esse é um ponto crítico. Por quê? Muitas empresas, né, agora não falando do escritório de advocacia, mas muitas empresas, com lições aprendidas do passado, eles se animam bastante no desenho e elaboração dos processos iniciais, só que quando começa a rodar, já começa a mudar uma coisa ou outra. Ah, mas Sérgio, então quer dizer que não pode mudar nada? Uma vez feito, não muda mais? Não, não é isso. Por favor, não é isso. Eu não estou falando para engessar o processo, que é o que não faz Mas é bem, ter o né? controle, né? Tem que ter uma. Óbvio que tem que ter uma flexibilidade, por quê? Porque o mundo está em constante mudança, não está? A todo momento a gente está tendo o quê? O IAC vem de novembro de 2021 com o lançamento do ChatGPT, então de lá para cá muita coisa tem sido alterada, a crise do Mar Vermelho, é a guerra de Ucrânia com Rússia, é uma série de situações mundiais, né? Então todos esses fatores, óbvio, né? E a gente sabe, né? Eles acabam por impactar a macroeconomia, então a gente tem que se adaptar a isso, né? Os processos têm que se adaptar, tem que, né? De maneira estratégica conduzir a empresa, tem, beleza. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, uma mudança ou outra feito em anuência com a equipe toda, ok, para adaptação, para fins de adaptação, ok? Mas com a anuência da equipe toda que é impactada pelo processo. O que não pode é mudar tudo de uma hora para outra, sabe? Não, De qualquer total. jeito, não fazer nada. Aí isso é um ponto extremamente crítico, onde o processo não agrega nada. E uma vez, para finalizar esse ponto, Gabriel, uma vez que os processos, desde o básico, foram desenhados, foram elaborados em conjunto, foram implementados, estão rodando, né? Porque processo é infinito, correto? Projeto tem fim, mas o processo não, o processo é infinito. Ele foi criado para ser feita uma tarefa contínua, sempre. Sempre, é uma tarefa de produção, né? Produtiva, né? Vamos pôr assim. Sempre, é um esforço repetitivo, ok? Repetitivo. Então, o processo foi criado, ele está implementado. Esses processos, eles serão base fundamental para o alinhamento estratégico desse escritório. Para onde esse escritório quer chegar. Concorda comigo? O que acontece? Total. Esses processos, olha só, o processo de abrir um projeto, desenvolver o escopo, mapear os stakeholders,
desenvolver um cronograma, controlar o cronograma, pensar nos riscos, planejar resposta para risco, tudo isso são processos, correto? Processos para entregar projeto. Projeto de quê? De aumento de faturamento, de aumento de satisfação do cliente, de melhoria da tecnologia e aprendizado interno da companhia, né, do conhecimento interno. Então, todos esses processos alinhados entregarão projetos que entregarão os objetivos traçados no planejamento estratégico da empresa. Quer esteja usando OKRs, né, que é falando em português, OKR, né, ou quer esteja utilizando técnicas mais antigas, mas não obsoletas, como o BSC, Balance Scorecard. Ok? Sensacional, sério. Só fazendo um adendo, eu acho bacana, porque teve uma vez no escritório antigo que eu trabalhei, eu aprendi com a FGV, eu comecei a estabelecer todos os processos, desenhei isso, fiz os desenhos dos processos de cada área da empresa, desde o, sei lá, contencioso, trabalhista. Na verdade, não, eu só passei para o papel, né? Porque eles iam me explicando, eu fui passando. Só que o que eu via, tinha atrito entre as equipes. Um falava, pô, o administrativo demora para fazer tal coisa, demora para lançar nota, e outro não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar as equipes para conversarem. Para entender como funciona o processo de cada um. Exato. Quando eles entenderam que funcionava o processo, pô, a atrito terminou. Eu falei, vocês têm que conversar. Vocês não podem ficar desse jeito, senão vão ficar achando que quando não está trabalhando, vocês estão seguindo o processo que precisa seguir. Falha no processo de comunicação. Olha que legal. E aí foi maravilhoso, foi um negócio simples, as pessoas precisavam conversar e por meio dos processos. Sérgio, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você. Sim, olha, quem quiser me contatar, pode me contatar pelo e-mail profsergiohf@yahoo.com.br e quem quiser também contatar pelo telefone é o 11 94712 451 Então fica 94712 4516. É isso aí. Eu é que agradeço demais aqui o convite, honrado pelo convite. E sempre à disposição para convites futuros. Obrigado, viu, Sérgio? Sérgio, você está no LinkedIn também, né? Estou lá no LinkedIn também. Então, quem quiser me contatar através do LinkedIn, é só colocar Sérgio Henrique Fernandes, meu nome. Vai puxar ali na hora. Perfeito. Tá lá como professor convidado da FGV. Valeu, viu, Sérgio? Sérgio, só tenho a agradecer. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.